Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele do acampamento de verão. Nick Verstappen nasceu em 13 de março de 1987, na Holanda. No dia 8 de agosto de 1998, quando Nick estava com 11 anos de idade, ele foi participar de um acampamento de verão e junto com ele estavam outras 36 crianças. E esse acampamento ele era organizado ali na região que o Nick morava e acontecia todos os anos, todos os verões, e o Nick ele já tinha participado de uma edição anterior. E as barracas nesse acampamento elas eram divididas ali com nomes, e a barraca que o Nick estava se chamava Night Riders, e junto com ele estavam outros 4 meninos. Então, no dia 10 de agosto de 1998, um dos colegas do Nick, ele teria visto ele ali por volta entre as 6 e 7 horas da manhã. Esse menino ele teria acordado e ele viu que seus colegas ainda estavam dormindo, inclusive o Nick, então ele voltou a dormir. Mais tarde, quando os meninos acordaram, eles perceberam que o Nick ele já não estava ali na barraca, então eles imaginaram que ele já tinha se levantado. Então eles procuraram o Nick ali pelo acampamento, mas eles viram que o menino não estava em lugar nenhum, então eles acharam aquilo estranho e avisaram ali os responsáveis. Eles também procuraram pelo Nick ali pelo acampamento e pelos arredores e não encontraram o menino, então eles informaram os pais do Nick do seu desaparecimento e também informaram a polícia. E cerca de 200 pessoas se juntaram em uma busca pelo Nick. Então, no dia 11 de agosto de 1998, o dia seguinte, o corpo do Nick foi encontrado ali numa região que era uma espécie de bosque de pinheiros. E esse bosque ele ficava localizado numa cidade vizinha, a cerca mais ou menos de 1 quilômetro de distância do acampamento. Na autópsia foi possível perceber sinais de asfixia, apesar de que não foi possível confirmar se essa foi a causa da morte. E também haviam sinais de abuso. E apesar de ter sido encontrado o DNA do possível criminoso, a quantidade era muito pequena, então na época essa quantidade não era suficiente para ser analisada. Bom, a polícia ela começou a fazer ali uma perícia ali no local para ver todas as possíveis provas que eles encontravam, porém isso teve de ser interrompido porque começou a anoitecer. E então, para poder preservar o local ali do crime, alguns policiais ficaram ali de vigia. E então, no meio da noite, eles perceberam quando um homem de bicicleta se aproximou do local e eles acharam aquilo muito estranho. Então, eles pararam esse homem e foram conversar com ele. E o homem disse que ele estava somente passando por ali, porque era o caminho que ele fazia para ir para casa. E ele costumava fazer aquele caminho naquele horário todos os dias. E ele morava junto com a sua mãe, ali num local próximo. E que ele atravessava ali aquela floresta, aquele bosque de pinheiros para poder ir para casa. A polícia achou aquilo suspeito, mas eles conseguiram confirmar que de fato esse homem fazia esse percurso todos os dias e que ele morava ali próximo com a sua mãe. Então ele não foi considerado um suspeito. Mas a população ela já tinha o seu próprio suspeito, que era na verdade o fundador do acampamento. Ele se chamava Jos Baerten, e é dito que ele já tinha algumas acusações de crimes sexuais contra ele. Entretanto, Jos ele perdeu a vida em 2003 e ele não foi considerado oficialmente um suspeito. E com o passar do tempo, não houve ali um avanço significativo nas investigações do caso do Nick. Então, a família ela entrou em contato com um jornalista chamado Peter. O Peter ele era um jornalista investigativo e ele era bastante conhecido lá na Holanda. E o Peter ele tinha um programa de televisão onde ele apresentava ali casos criminais não solucionados. O Peter então deu todo o seu apoio ali aos pais do Nick e ele começou a pressionar as autoridades para que houvessem novas investigações nesse caso. E no dia 6 de abril de 1999 ele apresentou no seu programa o caso do Nick. Então em 2001 um suspeito ele é detido. Esse suspeito era um homem chamado Win. E ele era um criminoso sexual e ele teria sido visto ali no local do acampamento naquela data.
Porém, eles não conseguiram ali confirmar nenhuma ligação dele com o crime. E uma testemunha teria visto ele numa outra cidade no dia 10 e no dia 11 de agosto de 1998, ou seja, ele não estaria ali no acampamento. Porém, uma segunda testemunha disse ter visto o Wynn sentado em seu carro ali nos arredores do acampamento. Porém, como não foi possível confirmar nenhuma dessas versões, o Wynn ele foi descartado como suspeito oficialmente em 2007. E dessa mesma forma, outros suspeitos apareceram, porém eles acabavam sempre sendo descartados. Entre eles, um homem que teria ali vandalizado mais de uma vez um monumento que foi erguido em homenagem ao Nick. Porém, seu DNA foi testado e não era compatível com o DNA encontrado nas roupas do Nick. Então, com os avanços nas técnicas de DNA, o Peter, aquele jornalista, ele apresentou ao Ministério Público essas novas técnicas e os convenceu de fazer uma nova análise desse DNA. E essas novas técnicas, elas eram mais eficazes e elas conseguiam identificar mesmo com pouca quantidade de DNA, que era o caso, eles tinham uma pouca quantidade. Então, em março de 2010, eles comunicam ali um teste de DNA em larga escala. Então, 107 homens são convocados para doar ali o seu DNA para esses testes. E desses homens, 80 aceitaram fazer o teste, porém nenhum deles era compatível. O corpo do Joss, o fundador do acampamento, ele foi exumado e foi feito o teste nele também, porém o DNA dele também não era compatível, o que fez com que ele fosse inocentado definitivamente. E uma lei na Holanda, ela autorizou que o DNA de qualquer pessoa, sendo suspeito ou não, pudesse ser analisado. O que podia fazer com que os investigadores chegassem, pelo menos, ali a um familiar próximo do criminoso. Então, com isso, mais de 16 mil pessoas foram testadas, sendo essa a maior operação de coleta de DNA na história da Holanda. Mas, novamente, nenhum DNA era compatível com o do criminoso. Então esse caso ele já estava ali prestes a ser arquivado, quando a polícia se deu conta que um homem específico não tinha se apresentado para a coleta do DNA. E esse homem era Joseph. E o Joseph, ele era aquele homem que tinha passado de bicicleta ali pelo local, pela cena do crime, lá em 1998 e que tinha sido parado pela polícia. Então eles procuram ele para fazer esse teste, mas eles acabam descobrindo que ele teria ido embora da cidade logo que essas coletas começaram. E nenhum familiar dele sabia dizer onde ele estava, então a polícia achou isso um pouco estranho e eles conseguiram ali fazer uma busca na casa onde eles encontraram a escova de dente do homem. E através dessa escova eles conseguiram um DNA, e esse DNA era 100% compatível com o do encontrado no pijama do Nick. E dessa forma a polícia acaba descobrindo que aquele homem que eles tinham abordado lá em 1998, logo após o crime ter ocorrido, e eles tinham liberado sem colocar ele como suspeito, na verdade era o criminoso responsável por ter tirado a vida do Nick. Porém agora ele estava foragido, então as autoridades elas começam a divulgar essa informação no intuito de conseguir descobrir qual era o paradeiro do Joseph. Então muitas pessoas ligam dizendo que teriam visto ele em algum lugar. E entre essas informações tinha uma informação de que ele teria sido visto ali numa cidade na província de Barcelona, na Espanha. Então no dia 26 de agosto de 2018, 20 anos após o crime contra o Nick, o Joseph é encontrado e detido. Ele foi encontrado numa região montanhosa ali na Espanha e é dito que ele tinha bastante habilidade e uma certa facilidade de sobreviver em locais assim mais difíceis. E o Joseph ele já tinha sido investigado por outros crimes de abuso contra crianças. Porém, nenhuma dessas investigações elas tiveram continuidade. O Joseph ele nega essas acusações até hoje, ele se diz inocente. E o seu advogado alegou que haviam traços de DNA de outras pessoas no pijama do Nick, ou seja, pode ter ocorrido uma contaminação. Mas o DNA do Joseph ele também foi encontrado nas roupas íntimas do Nick e eles não sabiam explicar como isso teria acontecido. Bom, o Joseph ele foi a julgamento, ele foi considerado culpado do sequestro e do abuso do Nick. Não foi possível provar se ele teria tirado a vida do Nick propositalmente ou se quando ele colocou a mão ali no rosto do menino, na boca do menino, ele teria o sufocado acidentalmente e ele teria perdido a vida por conta disso. Então, por isso, ele acabou sendo absolvido da acusação de homicídio culposo.
mas ele foi sentenciado a uma pena de 12 anos de prisão. E a família do Nick, ela agradeceu ali a todos os investigadores envolvidos no caso, afinal foram 20 anos de investigações. E eles também agradeceram em especial o jornalista Peter. E o Peter acabou perdendo a vida em 2021 em um atentado na Holanda. O Peter, ele tinha ali muitos inimigos por conta do trabalho investigativo que ele fazia de diversas organizações criminosas. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se ainda não for inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo!